Boa noite, boa noite. Abrindo aqui essa live de hoje, né, para falar sobre os problemas de saúde, né? Como acontecem os nossos problemas de saúde, com minhas colegas terapeutas MPC também, a Patrícia e a Matilde. E essa live é muito especial, né? Porque traz aí pessoas que são muito especiais para mim. E eu gostaria muito que vocês participassem, quem está assistindo depois também, que comentasse, né, quem está assistindo depois sobre o que achou da live, e quem está aqui ao vivo conosco, que interaja e também compartilhe com o maior número de pessoas, né, para que mais pessoas tenham esse conhecimento que nós vamos trazer hoje, de como a terapia, né, com o método Procure Cicatrizes, ela é importante para as nossas vidas, não só com o método, mas qualquer tipo de terapia, como que a gente consegue melhorar nossa vida através de um momento de compreensão sobre nós mesmos. E quanto é importante esse momento, né, de olhar para a nossa história, olhar para a nossa vida e ali encontrar a origem de muitas coisas que nós vivenciamos e que a gente nem se dá conta em muitas vezes. E o nosso corpo traz isso para nós em forma de sintomas, de doenças, de comportamentos que às vezes a gente não tem a menor noção, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou convidar aqui minhas colegas que já estão ao vivo para participar. Aqui. Vou convidar a Patrícia. Lembrando a vocês que nos próximos 3 dias nós vamos ter live, né? Então nós vamos aí trabalhar a cada dia um pouco de cada parte do que é essa terapia com o método Procure Cicatrizes e de como a autocura é possível, como foi possível para nós, que também fomos autocuradas através do método, também é possível para cada um que está aqui, né, nos assistindo ou que vai nos assistir nos próximos dias aí, porque a live vai ficar gravada nos nossos perfis, tá? Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem colocar aí nos comentários, que nós vamos estar aqui conversando, né, nesse bate-papo, nessa troca aí de saberes, mas a gente também está aqui para trocar um pouco de nossa experiência e levar para vocês o conhecimento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, por favor, não tenham vergonha aí de perguntar. Não é isso, meninas? Boa noite. Matilde, Isso. Boa noite, Boa Paty. noite. Boa noite, Micheline. Boa noite, Matilde. Para quem não me conhece, eu sou Micheline Câmara, terapeuta pelo método Procure Cicatrizes e fisioterapeuta também, né? Eu moro no município de Bicoara, no interior da Bahia. A Matilde, fala um pouquinho sobre você, Matilde. Eu sou a Matilde Todesco. Eu também sou terapeuta. Trabalho com o método MPC e TRG. E moro em Itapema, Santa Catarina. E eu sou Patrícia, moro aqui em São Paulo, terapeuta aqui de São Paulo. E eu quero agradecer por essa noite aqui. Eu creio que vai ser muito aprendizado para todos nós. Isso. Então, gente, qual é a origem, né, dos nossos problemas de saúde, né? Esse é o tema que nós trouxemos hoje para vocês. Porque muitas vezes a gente adoece e toma um remédio, faz um tratamento medicamentoso, passou aquele sintoma e a gente simplesmente não se dá conta do para que adoecemos. Tempos depois nós adoecemos novamente, né? Então aquela rinite, aquela sinusite que é recorrente, aquela dor de cabeça que volta e meia vem. Então, alguns outros problemas, né? Chega a câncer, entre outros problemas de doenças autoimunes. Por que o nosso corpo reage dessa forma? Eu só gostaria de pedir a vocês, antes de continuar, porque a internet aqui não está muito boa, se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, tá? E se em algum momento vocês não estiverem vendo bem, por favor, me avisem aqui para que eu consiga tentar reverter aqui, mudar de internet, tudo bem?
Eu não consigo Então, te ver, Mi. Eu não consigo ver vocês, mas tudo bem. Eu consigo ouvir. eu tô te vendo, A Paty. Matilde? Tô te vendo, Mi. Ok. Eu tô vendo todas vocês e ouvindo bem também. Então, vocês que estão Uhum. assistindo, por favor, podem comentar se estão vendo ou não, nós todas estão me ouvindo bem. Essas doenças, né, que a gente tem, elas se expressam através de sintomas. Esses sintomas, eles são a resposta do nosso corpo a algum processo que a gente está vivenciando que tem a ver com as nossas emoções, que estão ligadas a memórias que nós, de coisas que vivenciamos em algum outro momento da vida, que é chamado, né, de trauma ou conflito. Então, sempre que a gente vivencia um conflito e ele gera em nós algum tipo de sentimento doloroso, naquele momento em que a gente não tem a quem recorrer, a gente não tem recursos naquele momento para compreender o que aquele evento representa para a nossa vida, o nosso cérebro ele guarda essa informação e tudo aquilo que envolve esse momento de nossa vida. Então, o processo de adoecimento, ele vem através de uma memória de algo ruim que aconteceu com nós em algum momento de nossa vida. Isso pode ser na infância, isso pode ser no momento da nossa concepção, da nossa gestação, do parto, ou também em momentos da nossa vida, né? Adolescência, juventude, vida adulta. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje com vocês. Ah, Micheline, mas doença não se trata com remédio, né, meninas? Doença não se trata com remédio, não se trata com tratamentos médicos. Também a gente não exclui a medicina convencional. Mas se você faz um tratamento com remédio e aquele sintoma não passa, aquele sintoma volta sempre, do nada ele volta, quer dizer que tem algo a mais para ser visto. Ah, mas eu tenho tal doença que não tem cura. Será que não tem cura? Por que você precisou desenvolver essa doença? Você já se perguntou isso? Qual é o motivo que o seu corpo precisa adoecer? Então, isso é o que nós, né, terapeutas pelo método Procure Cicatrizes, buscamos na sua história dentro de um atendimento. Encontrar a origem do porquê e para que o nosso corpo adoece. E com isso, a gente faz ali todo um trilho, todo um mapeamento, toda uma datação, para encontrar o momento em que você gerou, o seu cérebro criou essa memória de que, em algum momento, se algo parecido com aquele evento traumático acontecer, ou o risco desse evento traumático se repetir, o seu corpo reage com algum tipo de sintoma. As pessoas me perguntam sempre, e isso também acontece com as meninas, assim, mas eu eu tenho fé em Deus, eu tenho uma fé, eu tenho uma fé, eu me entrego, eu oro e a cura não vem. Ou eu tenho, eu já não acredito mais que nem Deus pode me ajudar. Algumas pessoas trazem muito esses questionamentos em relação, né, à questão de a intervenção, né, a forma como Deus intervém nas nossas doenças. Na verdade, gente, a terapia ela é bíblica, porque a Bíblia ela é um livro que, além de todo o conhecimento espiritual que ela traz para nós, ela traz também um conhecimento de quanto que nós somos protagonistas da nossa história, né? O quanto que nós temos responsabilidade sobre tudo que acontece conosco. E lá diz muito sobre isso, porque todas as falas de Jesus Cristo em suas passagens, boa noite, Marisa, Paula, todas as falas, né, quando Jesus ele fala, né, faz as curas, ele diz sempre assim: a tua fé te curou. Ou seja, ele poderia dizer: eu te curei. Não, a tua fé te curou. Levanta-te e anda. Agora você pode ver. Ou seja, a fé da gente é a gente olhar para aquilo que está realmente nos tapando a visão, nos impedindo de caminhar na vida. A Paty caiu para mim. Caiu para você, Matilde? Uhum.
é tudo aquilo que nos impede de caminhar. E o que nos impede de caminhar, o que nos impede de ver, o que nos impede de respirar, muitas vezes são memórias que nós adquirimos ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. E é sobre essas memórias, sobre como esse processo, né, de uma memória trazendo para a gente um sintoma físico, a gente vai falar aqui hoje. E assim a gente fala, né? Ah, eu tenho tal doença porque meu pai tinha, minha mãe tinha, meu avô teve, minha família toda tem. A gente também traz aqui a questão seguinte: por que só a doença precisa ser passada de geração em geração? Por que a gente não pode passar a cura para a geração futura nossa, né? Porque no momento em que eu olho para a minha história e curo, né, aquilo que na minha história me adoeceu, eu libero um descendente meu para que aquilo também não aconteça com ele. E tiro também essa crença, né, dessa fala que é muito enraizada na gente. Ah, sou diabética porque na minha família todo mundo tem diabetes. Parece que a gente já nasce com uma sentença, né, maléfica daquilo. Não, eu posso fazer diferente, eu posso seguir um caminho diferente da minha família. Minha família toda tem diabetes, mas eu posso curar em mim aquilo que me condiciona e condiciona a minha família até diabetes. E isso a gente também olha, né, dentro do processo de terapia. E muitos homens, né, hoje eu acho que tem melhorado muito isso, eu atendo muito homem. Então, muitos homens, eles têm uma resistência, né, a olhar para suas feridas. E a gente vê que muitos processos aí de adoecimento, principalmente de mulheres, vêm de relacionamentos disfuncionais. Por quê? Porque é uma mulher ferida lidando com um homem ferido. E feridas não se juntam para cura. As feridas, quando elas se juntam, elas doem e doem muito. Então, é importante a gente entender que a nossa cura também libera um relacionamento saudável, tanto nos homens quanto nas mulheres. E aí eu trago aqui essa consciência, né, para os homens, né, que venham curar suas dores físicas, suas dores emocionais também com a terapia. E a gente está aqui, né, com todo esse conhecimento para isso, né? Então, essas falas minhas, né, o que as meninas vão falar na sequência, elas têm muito a ver com isso. Calma aí que eu vou incluir a Paty novamente, que ela voltou. Gente, eu tô vendo aqui que a Ana entrou, a Vera entrou, Patrícia, que bacana. Manda aviãozinho também para quem vocês conhecem, né? É uma live bem interessante, é algo novo, é um conhecimento que para a gente é novo, para você é novo também, né? E eu acho que vai fazer muito bem, vai ser interessante, bem edificante, né, Mi, Paty? Então, vai mandando aí aviãozinho. E se você quiser, deixa eu aproveitar, Mi, se tu quiser dizer ali o teu nome, a gente já está vendo, mas se quiser dizer qual é a cidade que você está, qual é o estado, né? Aqui a gente tem Bahia, São Paulo e Santa Catarina. Então, você que está nos vendo, escreve aí a tua cidade e o estado que você está vendo a gente. Isso, muito, isso mesmo. Mandem aí para nós, para a gente saber de onde vocês são, quem está aqui com a gente, né? A gente fica muito feliz aqui. Olha lá, o Florianópolis, a Minha Otilma, amiga. São Paulo, a Marisa. Eu tô vendo Minha aqui amiga Paulo, que é daqui de Marisa. Biquara, Isi, Oi, Pernambuco. Val. Gilberto. Meu esposo tá aí na live. Ó, que Meu maravilha. filho, Gabriel. Nayara, Cascavel, Conceição, aqui de Bicoara, Porto Belo, a Vera. Muito bem, gente. Obrigada aí por estarem participando. Vai passando o aviãozinho aí, compartilhando com o maior número de pessoas que você conhece. É um momento muito importante para nós e espero que seja um momento também de muito esclarecimento para vocês, né? O que a gente está falando aqui hoje, trazendo para vocês a Paula de Bicoara. E para finalizar, né, sobre essa questão da terapia, eu coloquei até lá, né, no convite para a live, assim, conhecereis a verdade vos libertará. E aqui o que a gente vai trazer é clareza, né,
sobre esses processos de adoecimento, porque a cura está em nós. E nós somos protagonistas da nossa história. Então, a gente está aqui para trazer um pouco do que tem, né, feito efeito para nós, porque nós três também, além de terapeutas, nós também passamos por atendimentos com o método. E como foi bom para nós passar por esse processo, nós também queremos que seja bom para vocês, né? Então, é muito importante, né, essa nova forma de olhar para o ser humano, a forma de olhar para o ser humano como um ser integrado, mente e corpo, né? Nós temos essa integração mente e corpo, e é através dessa integração que a gente consegue a cura, né? Por isso que a gente chama autocura, porque nós, dentro do processo de terapia, trazemos para você a clareza. Mas para que esse processo seja eficaz e efetivo, é necessário que a pessoa ela tenha a vontade de realmente mudar aquilo que precisa ser mudado. Porque muitas vezes a autocura, ela depende de mudanças, né? Mudanças que são internas e mudanças que são externas. O que é interno é a forma como eu me vejo, a forma como eu me cuido, a forma como eu me olho, a forma como eu olho para as pessoas ao meu redor. E a forma, o externo, né, as mudanças externas, é a forma como eu interajo com as pessoas e como eu olho também para o meu passado, para os meus familiares, para as minhas histórias, como eu me acolho, da forma como eu me aceito. Não é isso, Matilde? Isso aí, Mi. É bem interessante. Deixa eu dar um oi para a turma ali. A Roberta entrou. Que bom. Isso. Essa Norma. Que bom. Que bom que vocês estão aqui com a gente. A gente quer, não quer ter o nosso peixe, a gente quer entregar como um presente divino esse conhecimento. Eu tive já, muito tempo atrás, o entendimento de que psicólogo, terapeuta, era coisa para gente que tinha problema na cabeça. Era para coisa de gente doido. Até um dia que, não só quando eu fiz, né, o primeiro curso, que eu estou fazendo o segundo curso, e me tornei terapeuta. Eu sempre fui apaixonada pela psique, sempre fui apaixonada pela alma, eu sempre tive esse olhar, né? Esse olhar que é o amor de Deus em nós, né? É um chamado que a gente tem. A gente não está aqui para mostrar o nosso trabalho, para ganhar dinheiro, para vender o serviço. A gente está aqui porque não tem como deixar isso para a gente. Não tem como a gente ser atendido, né? Eu fui atendida pela Mia, a gente vai ver isso na sexta-feira e vai ser lindo. Não perde não, tá? Uma atendeu a outra, né? Eu atendi a Patrícia atendeu a Mia me atendeu. E foi lindo, e a gente vai falar sobre isso sexta. Mas a gente quer entregar para vocês isso que a gente recebeu, a gente conheceu e a gente está transbordando na tua vida. Então, pega aí como um presente, tá? E eu quero falar um pouquinho dessa... Como é que eu reconheço isso na minha vida? Como é que eu me vejo? A nossa vida é muito corrida. A gente trabalha, a gente é mãe, a gente é filha, a gente é empregada quando a gente está trabalhando e tem um patrão. A gente se relaciona com colegas na igreja, né? E como que eu vou ver que eu preciso de ajuda? Como é que eu vou identificar em mim alguma ferida emocional? Como que eu vou saber se eu preciso de um terapeuta? É muito simples. Quando a gente reconhece, quando a gente entende que cada um de nós, homem e mulher, adulto, traz dentro de si uma criança, traz dentro de si uma criança. Deixa eu só tirar o comentário que eu não estou nem me enxergando aqui. Traz dentro de si uma criança. E quando eu falo criança interior ferida, é que dentro da Matilde adulta, dentro da Patrícia adulta, da Mi, de você que está nos vendo, existe, por exemplo, em mim uma Matilde pequenininha. Existe uma história da Matilde na infância, na barriga da minha mãe, na escola. Tem uma história que aconteceu comigo. E que, até os 5 anos de idade, uma parte do meu cérebro chamado hipocampo, ele não é formado. E essa parte cerebral é onde eu armazeno a minha memória. Até os 5 anos, essa parte cerebral chamada hipocampo, ela não está formada. Ou seja, uma criancinha de até 5 anos, o que ela vê, o que ela sente, o que ela entende, o que ela ouve,
ela não vai gravar dentro de si como uma memória, mas sim como uma emoção. Então, a palavra que a criancinha ouve, até os 5, a palavra que ela ouve, ela grava como uma emoção. Aquilo foi bom ou aquilo foi ruim. Aquela pessoa gosta de mim ou aquela pessoa não gosta de mim. Essas lembranças, elas não estão no consciente. Eu não sei o que a Matilde, até os 5, até os 8, tem muita coisa, até os 10, 12, 15, tem muita coisa que eu não lembro. Que você não lembra. Porque não está no consciente. Não está aqui no neocórtex cerebral. Ela está lá atrás, numa caixinha escondidinha, chamado inconsciente, né? É o nosso cérebro primitivo, é o nosso cérebro reptiliano, é aquele cérebro muito parecido com os animais. Tá lá, um cérebro primitivo, na versão 1.0, né? E as nossas emoções estão num cérebro 2.0, é no límbico, é ali que a gente guarda as emoções. Mas eu não quero falar para ti, não vim aqui trazer termos científicos. Eu quero te dizer que como que eu reconheço dentro de mim essa menina? Às vezes, não sei se você já assistiu, você já viu cenas de adultos que parecem crianças birrentas. Elas gritam, não é? Elas gritam, elas às vezes esperneiam, querem choquear, querem brigar, são donos da razão. Já viu adulto assim, que parece uma criancinha no supermercado? Eu quero bala, eu quero essa boneca, eu quero esse carrinho. Eu conheço adultos que às vezes parecem crianças esperneando. Mas tudo não vem do nada, né? Vem da nossa história, lá na barriga da nossa mãe. Hoje a gente entende que uma mãe, ela deve passar a mão na barriga e entender que ali dentro já existe uma criança. Já existe uma pessoa que quando vai crescendo, vai se tornar uma criança, um bebezinho, uma criança, primeira infância, juventude, vai ser adulto. Mas o que ele vai receber de informação já na barriga da mãe, já vai criando este ser, já vai criando este indivíduo, né? As emoções, as sensações, as percepções. E a gente tem isso muito claro quando atende um cliente, quando atende alguém vem buscar a nossa ajuda e a gente entende porque às vezes ela tem essa percepção que a mãe não quis essa gestação, ou ela entendia assim, percebeu que os pais estavam passando muita fome. Então, hoje, às vezes, a pessoa se torna obesa e come muito. Ela nem sabe por quê. Mas numa sessão onde essa pessoa adulta, ela procura ajuda para encontrar essa criança, ela identifica essa criança lá no ventre, recebeu a informação da mãe e do pai. Que o pai, por exemplo, estava desempregado e a mãe estava muito preocupada. A criança tem muita ligação com a mãe, né? Ela é alimentada pelo sangue, né? Cordão umbilical da criança. Então, com a mãe, ela tem muita ligação. Se a mãe está feliz, a criança percebe a felicidade. Se a mãe está preocupada, a criança percebe essa preocupação. Então, isso vai muito além do jardim de infância. Vem mais para trás ainda, né? Então, nós temos dentro de nós um pouco dos nossos avós. Nós temos dentro de nós um pouco do nosso pai, da nossa mãe. E isso não vem só apenas do espermatozoide, do óvulo. Não vem só a carga genética, como a Mi falou. Vem muito mais. Por que não as emoções? Por que nós não herdamos emoções? Claro que herdamos. Adultos, homens, mulheres que se sentem desconfortáveis, desvalorizados. Quantas vezes eu me senti vazia, né? Eu vou falar um pouquinho na sexta-feira de mim. E a gente não sabe de onde vem. Nós não conseguimos, às vezes, encontrar essa criança ferida dentro de nós. É um caminho a ser percorrido e quando a gente recebe ajuda é muito mais fácil. Alguém está analisando o que eu falo, alguém está analisando os meus sentimentos, se meu olho brilha, se eu choro quando eu falo determinada frase, né? E isso é muito interessante. E como que eu me machuco? Como que essa criança fica dentro de mim, sendo eu já com mais de 50 anos, no meu caso? Como que essa criança ainda está aqui? Ela está assim, guardadinha. Às vezes em coisas que eu lembro, às vezes em coisas que eu não lembro. Quantas vezes uma professora expõe uma criança lá no primeiro, segundo, terceiro ano
Um exemplo, Micheline, vem aqui na frente e lê a tua redação. E a Micheline vai assim, porque ela é tímida, né? Ela tem uma história na família dela, ela tem um traço de caráter, ela tem uma personalidade, ela tem um jeitinho que é só dela, né? Ela tem... ela é melancólica, ela é bem tímida, né? E aí ela vai ler, toda insegura ali. Eu vou ler, mas eu tenho medo que os amiguinhos vão rir. Então ela começa a gaguejar e os amiguinhos dão risada dela. E a professora diz, vai sentar, Micheline, vai sentar. E chama outra amiguinha. O que vocês acham? Você acha que isso daí morre ali no primário? Morre ali no segundo ano da escola? Na segunda série? Acabou, eu cresci, ficou para trás? Muita gente pensa que o tempo é remédio, mas o tempo não resolve as coisas. O tempo não cura pessoas. O tempo só faz a gente se esquecer. Tem gente que diz assim, como, eu não vou perdoar aquela pessoa. Quando eu sentir, eu perdoo. É no tempo de Deus, né? O perdão também é cura, gente. O perdão também traz cura, né? A amargura que eu trago, porque alguém, conscientemente eu lembro que alguém me fez mal. Onde vocês acham que vai parar essa amargura? Na nuvem, no drive? Não. Nas nuvens? Não. Tá aqui dentro de mim. E isso aí vai, biologicamente, vai me afetar também. Tem uma conexão com as minhas emoções, tem uma conexão com o que eu não lembro, com as minhas emoções e com aquilo que eu sei. Mas nem sempre eu sei de tudo que está aqui, mas tem muita coisa. Essa caixinha ela é grande, ela armazena muita coisa e armazena tudo. O nosso inconsciente armazena o cheiro, a cor, o sabor, o clima, a luminosidade, ele armazena tudo. Só que nós não temos ainda acesso, não temos ainda a consciência, né? E como nós vivemos hoje, a forma com que nós tratamos as pessoas, a forma que nós respondemos às pessoas, a forma com que nós reagimos diz muito sobre a criança interior. Uma criança que foi bem acolhida na gestação, quando ela estava na barriga da mãe dela, quando ela se sentiu amada, protegida, veio numa boa hora, os pais estavam com condições financeiras, sem escassez de alimento, né? Sem passar por dificuldade. Essa criança, ela cresce, ela nasce, ela é acolhida pela mãe, tem o pai e a mãe ali para acolher, para dar carinho, para nutrir de amor. Claro que essa criança vai já crescendo saudavelmente, né? Ah, Matilde, ela não vai ter doença, então? Claro que pode ter doença, né? A doença, ela vem. Agora, o bom é quando a gente identifica que tem alguma raiz emocional. Porque aí vem o que a Mi falou, vem a autocura, né? E Deus é tão perfeito em tudo que Ele fez e faz, né? E que eu acredito piamente, estava conversando com meu filho agora há pouco, eu acredito piamente que Deus, quando nos fez, e Ele olhou e disse, façamos Ele a nossa imagem e semelhança. Ele colocou muita coisa diferente de uma planta. Colocou muita coisa diferente de um macaco, muita coisa diferente de um réptil. Nós temos uma consciência, nós temos um cérebro na versão 3.0, que é a consciência. Quando eu acesso, quando eu tenho conhecimento do que me aconteceu, por que me aconteceu, e não apenas um episódio, mas alguns episódios que acabam se repetindo de maneira diferente, em tempos diferentes. Essa criança já foi machucada no útero, já se sentiu machucada no útero, não aceita. Na escola, como no exemplo que eu dei com a Mi, a professora mandou ela sentar e não protegeu ela. A Mi se sentiu desprotegida, né? Na adolescência também, ela passeando, de repente aconteceu alguma coisa onde ela também se sentiu desprotegida. Ela casou, não a Mi, né? Outra pessoa, vou dar outro exemplo de outra pessoa. Essa criancinha que estava na barriga da mãezinha dela, criança, jovem, adulta, se casa e o relacionamento não é legal, o relacionamento é tóxico, né? Ela não tá num bom momento e aquilo também é ruim para ela. Então, daqui a pouco ela vai ter sintomas no corpo dela. Deixa uma planta sem molhar. A planta
vai sinalizar, ela vai começar a se arcar, ela vai começar a murchar. E aí a gente entende, opa, tá faltando água. Opa, a planta que não tem mente, ela demonstra que está com sede. Mas começa pela raiz. A gente não vê a raiz, mas a raiz já está com sede, ela está procurando água no vasinho e não acha. Depois o caule está procurando água, a gente ainda não identificou que ela está com sede. Mas quando chega na folha, ela começa a murchar. Aí a gente entende, opa, ela está precisando de água, eu vou molhar essa plantinha. E em mim e em você. Quando é que essa folhinha está murcha? Às vezes as nossas dores emocionais estão na raiz. A gente não vê. A gente não identifica. Depois ela começa no caule, né? O nosso caule é o nosso corpo. Vamos comparar com a plantinha? O nosso corpo, as nossas mãos, a nossa cabeça, a nossa garganta, o nosso estômago, as nossas pernas, lombar, ciático. Aí tá me dando refluxo. Por que será que eu tô com refluxo? Eu não nasci com refluxo, né? Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele me fez perfeita. Em que momento faltou essa água? Em que momento meu caule agora já está sentindo? E aí eu começo a murchar. Essa enfermidade me faz murchar como uma plantinha. Eu preciso ser Ei, sincera. Matilde. Oi. É, Vai falar, amigo. assim, e às vezes a pessoa fala assim, ah, mas a criança já nasceu com isso, já nasceu assim, né? E não conta a história da gestação, como foi como você mesmo falou, né? Essa recepção dessa notícia, dessa gestação, qual era o momento de vida desses pais. E tem algo interessante também que as pessoas falam assim, mas a criança é birrenta demais, é nervosa demais, ou é sonsa demais, ou é parada demais. Porque na infância também, gente, muitas vezes, como o cérebro da criança ainda está ali em formação de personalidade, em aprendizado, a criança, muitas vezes, os processos que são chamados, que a gente considera como traumáticos, né, os conflitos que a criança vivencia, o corpo ainda não tem sintomas físicos de dor, de inflamação, de adoecimento, mas ela tem reações. Então, muitos traumas, eles não vêm como uma doença física, mas como uma reação também a forma que a criança, né, ou do adulto também, de reagir a determinadas situações, né? Por isso que a Matilde falou. Ah, mas tem adultos que parecem crianças. É por isso, porque às vezes cada organismo ele é único, né? E ele tem uma forma de se expressar. Então, tem pessoas que, eu não adoeço de jeito nenhum, mas é aquela pessoa que explode por qualquer coisa, é aquela pessoa que de repente, do nada, uma coisa que parece banal para aquela pessoa é motivo para ela sair do eixo e fazer aquela birra como se fosse uma criança, né? É aquela pessoa que se comporta mesmo de uma forma infantil. Então, a Matilde fala, a Paty também deve perceber, vocês também devem perceber, quantos adultos a gente olha assim e fala, nossa, parece uma criança. Por quê? Porque é essa criança que lá atrás, né, não se sentiu vista, passou pelos processos que passou, está ali ainda ativa, né, digamos assim, nesse adulto que a gente conhece. E só para lembrar, gente, que o processo, ele é contínuo também, porque, como a Matilde disse, né, o nosso corpo, ele guarda cheiro, gosto, a sensação, né, da pele. Então, tudo isso, ele faz parte. Então, para nossa sobrevivência, e aí muitas pessoas não entendem que muitas doenças, elas são um mecanismo de sobrevivência do nosso corpo. Olha, é melhor você ter uma dor de cabeça aqui porque para você não ir para tal lugar, ou porque você vivenciou isso, a cabeça dói como um alerta. Olha, tá vendo? Aquilo é perigoso, aquilo ali é algo que vai te fazer mal, enfim. Não é isso, Matilde? Pode continuar. É isso aí E boa mesmo. noite a todos que estão chegando. A gente tem muitas pessoas aqui queridas também que entraram. Boa noite, Dona Elvira, Jamile, Lucileda, que entrou aqui. Muitas pessoas entrando. Obrigada por quem está comentando, tá, gente? Muito obrigada mesmo. Quem está entrando aí, compartilha, né?
manda aviãozinho para as pessoas e vai ficar gravado. Alguém perguntou aqui se vai ficar gravado, vai ficar gravado sim, tá? Então, a gente pode continuar. Dá para compartilhar depois de salva também, né? Se fez sentido para você, bem para você, compartilha com quem você gosta, né? Só para finalizar, eu já fui professora, né? Já trabalhei com educação, tem pais, tem professoras aqui nos vendo aqui, participando conosco dessa live. Como é importante aquilo que eu falo, a maneira que eu trato. Gente, o meu olhar para a criança até então era bem longe de mim, para não ter barulho. Quanto mais longe, melhor, era o que eu pensava. Mas depois que caiu a ficha, depois que eu entendi, por isso que eu digo que conhecimento é poder, né? Quando a gente conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? João 8,32, se não me falha a memória. Muitas vezes nós adultos, pais, professores, tia, avó, sei lá, nós cometemos erros impensadamente. Eu não sei se falaram para você, mas será que ninguém falou que você é um burro? Ah, isso é um burro, né? Não sabe quanto que é 32 vezes 4? Você é um burro mesmo, né? E aquele burro ficou. E hoje você é um adulto se sentindo um burro. Eu tive uma cliente aqui, que uma das primeiras falas, ela dizia assim, eu não sei, eu sou uma burra, eu não estudei, eu não sei. Ixi, né? Eu trabalhava com outra metodologia e tem um protocolo a seguir. Mas se eu usasse um MPC, menina, aquela hora ali eu já ia atrás ali, porque uma adulta se sentindo burra, pequenininha, ela se sentiu burra também, ou alguém falou isso para ela e ela recebeu como uma verdade, né? Eu tive uma cliente também que ela disse que a mãe e o pai diziam assim, meu Deus, menina, tudo que tu põe a mão, tu quebra. Porque ela quebrou um objeto e os pais diziam, tudo que você põe a mão, você quebra. Então, era uma adulta insegura, né? Você não vai dar nada mesmo. Você não vai dar nada mesmo. Aí cresce, quer empreender, abre a lojinha, não consegue. Porque aquilo fica ecoando. Você não vai dar nada mesmo. E ela sempre lembra, você não vai dar nada mesmo. E às vezes lembra nada, tá lá atrás escondidinho, aquela coisa ecoando. Você não vai dar nada mesmo, não vai dar certo, né? Olha o fulano, tá na festa com a roupa toda limpinha e olha para ti, todo sujo. Comparações. O que vai gerar na criança? O outro é melhor do que eu. Eu sou sujo. Eu não sei me comportar na festa. Aí cresce um adulto com fobia social. Ai, mas por que isso? De onde é que veio? Vai fazer o trilho para ver. Vai conversar com essa pessoa, analisar a vida dela, né? São só exemplos, assim, comparações que a gente faz toscamente, sem pensar no efeito cascata, no efeito que vai dar, né? E esses traumas, gente, não é com os nossos inimigos que acontecem. São pessoas que nós amamos, como eu falei, né? Até hoje, quem nos machuca mais hoje? É aquelas pessoas que a gente não se dá muito bem ou são aquelas pessoas mais próximas que a gente tem um carinho? Né? Adultos. E quando a gente é criança? Quem nos machuca? São nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos irmãos. Eles machucam de propósito? Não, porque nós não temos um filtro, a gente recebe como verdade, né? Então essa menininha, esse menininho cresce, homem, mulher, e ainda sente assim, da mesma forma, né? E isso tudo abala tanto o emocional quanto o físico. E eu só entendi isso com o método MPC. O método Procure Cicatrizes, né? E é o M de mobilizar, o P de positivar e o C de cicatrizar. Você vai entender mais pra frente. Fica curioso, que eu quero te atiçar mesmo para tu entender coisa falando que eu não tô entendendo. Deixa aí. A gente não tá peixe não, mas a gente está te dando ensino, a gente está dando conhecimento, tá? Então essa criança, ela vai crescendo e vai virando adulto, né? E aí estamos nós aqui, 3 mulheres e do outro lado da telinha, homens e mulheres adultos, né? Eu acredito que não tem nenhuma criança nos vendo agora, talvez, não sei. Mas Sim. Nós, dentro de nós, né? Indivíduos menores emocionalmente do que a nossa idade cronológica,
né? Nós carregamos aqui muitas emoções, muitas histórias, conscientes e inconscientes, e que formam quem nós somos hoje, demonstram através das nossas atitudes, né, de quem nós somos, se somos saradas, se somos machucadas, se somos, né, quem nós somos, quem nós temos aqui dentro, ela é mostrada, demonstrada pelas nossas atitudes, né? Somos perfeitas? Não, e nem seremos. Vamos sempre ter a maturidade? Não. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar muito no nosso espiritual, na nossa alma, para alcançarmos a estatura do varão perfeito, né? Nós temos que caminhar, é uma caminhada. E nessa caminhada é muito bom quando a gente olha para dentro, encontra a criança ferida, acolhe ela, agradece por todos que passaram pela vida, pela nossa vida, pela minha vida, né? Agradecendo por tudo, todos que passaram na minha vida, entendendo o que aconteceu, ressignificando e me tornando cada dia mais curada, melhor para mim e para as pessoas que me cercam. É isso, Pati? Fala um pouquinho para nós, Pati. Isso mesmo. Primeiro eu quero agradecer todo mundo que está aí na live, minha sogra, meu esposo, meus filhinhos estão aí na live também, gente. Minha mãe, minhas amigas Val, cantora Vani Rocha. Obrigada, gente. Alice, todo mundo aí, obrigada pela presença. E tem muito a ver mesmo, gente. Né, ao longo da nossa vida, como a Matilde falou, né? A gente tem uma caixinha, né? E essa caixinha, ela armazena muitas informações. E dentro dessas caixinhas, tem os potinhos. O que seriam esses potinhos? Desde a nossa vida, depois que a gente nasce, até a nossa vida adulta. E ali tem o primeiro laço que a gente tem com a nossa família, é o laço da confiança. Quando a gente é criança e a gente precisa ter essa confiança, vem da onde? Da mãe, do pai. E muitas vezes a mãe e o pai acabam passando seus medos para os seus filhos, né? Aonde que acontece as nossas inseguranças. Eu já fui essa criança, né? Essa criança insegura, com medos, né? Porque muitas vezes, às vezes a criança tá ali, tá pulando, sobe numa árvore, ai filho, é perigoso. Isso é o medo do pai, não é o medo da mãe. Ali a criança já vai armazenando essas informações. Nós somos uma caixinha de informação. Então, o que acontece com essa criança? Ela já nasce ali independente da mãe e do pai, vai ser reflexo de tudo aquilo que eles passarem para eles, né? Aí começa aquela criança com medo de tudo, cresce inseguro, como a Matilde falou, né? Ah, eu tenho medo de enfrentar a vida, eu tenho medo de encarar as coisas. Aí onde que vem também a conexão. A conexão onde que a gente precisa se conectar com os nossos filhos. Muitas vezes a gente não tem essa conexão e as crianças acabam ficando com medos, inseguranças e precisa se conectar com os pais. E às vezes por trabalhar, fazer as coisas no seu dia a dia, muitas vezes o que acontece? Acaba deixando a criança no celular, a criança brincar, e ao longo desse tempo a criança vai sentindo essa falta dessa conexão com os pais. Já chegando à vida adulta, tem a vasilhinha da paixão. O que acontece com essa vasilhinha da paixão? Onde que ali, vamos supor, uma adolescente. O adolescente tem aquela fase, né? Aquela fase de que quer resolver sua própria vida, quer resolver suas coisas, já entende que acha que é um adulto, né? E muitas vezes ele está ali só expressando aquelas birras, às vezes responde mal para a mãe, responde mal para o pai, mas tudo aquilo é o quê? Aquele potinho da paixão, onde que foi ali desconectado, foi quebrado, né? Por quê? Já veio a confiança quebrada, tem a conexão, o tempo do pai ficar com o filho e reservar aquele tempinho para ficar com o filho. Aí depois tem o que também? A conexão do valor. Quando a gente tem aquele valor, a gente precisa valorizar muito os nossos filhos, né? Estar ali perto, criar essa conexão, desde a vida na infância. Porque ao longo do tempo a gente vai quebrando esses potinhos. E a gente sem perceber, tá, gente? É sem perceber. Porque eu tenho muitos relatos de quando eu era criança, de coisas que se espelharam em mim hoje. Mas, assim, com o MPC a gente quer mostrar para vocês que isso pode mudar, né? Isso pode mudar
porque a gente aprende uma nova forma de ensinar os nossos filhos, ter uma conexão diferente, né, de como a gente guiar os nossos filhos, porque realmente reflete o nosso corpo, doenças. A criança que ela se sente insegura, não tem confiança, o que vai acontecer com ela? Ela não tem confiança, ela tem medo. O que acontece com uma criança? Ah, eu não fico com ninguém, eu tenho medo. É uma criança insegura. Ela não vai com ninguém. Por exemplo, um bebezinho. Às vezes tem um bebezinho lá, 5, 6 meses. Ah, não vai no colo de ninguém. A criança não entende, não sabe quem é quem. Ela está insegura, é uma criança segura. E como que essa criança vai crescer? Com insegurança. Aí acontece um adulto que não confia em ninguém, ela não tem sua autoconfiança, ela vai arrumar um emprego, ela não vai conseguir ficar nesse emprego. Ela vai fazer um telefonema, ela não consegue. Ah, eu tenho medo, faz você. Porque é uma criança que ficou a vida inteira baseada na mãe, naquela confiança na mãe. Ela põe a sua confiança na mãe, ela fica uma criança insegura. E quando a mãe não dá essa conexão para a criança, que de alguma forma ela percebeu isso, é aquela criança que sempre fica isolada, não tem aquela conexão, a vasilha da paixão, que é aquele adulto onde que a Matilde falou, aquele adulto birrento. Realmente essa vasilha foi quebrada. Por quê? Por que ele é birrento? Porque ele não teve ali uma vasilha da confiança, ele não teve essa conexão com os pais. De alguma forma, ele não teve com ele essa autoconfiança. Porque é uma criança que sempre escutou, ai, você não pode, olha, não vai com estranhos, olha, não pula ali. Uma criança, às vezes, ela quer ser feliz. O que a criança quer? A criança que ela tem o seu valor. Às vezes, o adulto ele tem o seu valor quebrado, é lá na infância. O que acontece com esse adulto? Que o valor dele é quebrado. O que acontece com ele? Às vezes, os pais, no inconsciente, tá? No inconsciente, os pais, de alguma forma, falam, olha, você não consegue. Ah, eu quero lavar uma louça, eu quero fazer tal coisa. Não, você não consegue, você não pode. Isso é quebrar uma vasilha. Porque ali você está gerando ali para que a criança não tenha segurança em si próprio. A gente precisa autovalorizar. Então, essas conexões, elas são feitas desde a gestação, como as meninas falaram. É desde o ventre, a barriga da mãe é uma fase, o nascimento é outra. E quando a criança nasce, começa essa confiança, desde o nascimento. Contato, pele. A criança já começa a ter esses contatos. Então é muito importante esse contato com os nossos filhos, porque isso daí vai quebrando as vasilhas, vai quebrando ao longo do tempo, e a gente cresce esse adulto inseguro, birrento, mal-humorado. Não tem nenhuma vasilha, às vezes, construída ali. Às vezes a pessoa, você olha uma pessoa, ai, estou de muito mau humor, estou de muito mau humor. Mas por que essa pessoa está de mau humor? Às vezes tantas vasilhas foram quebradas e a gente não sabe. Então a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro, procurar ver qual que é a criança ferida, o que aconteceu. E eu fico muito feliz e maravilhada com tudo que eu aprendi, porque me autocurou. Nesse longo desse tempo, eu comecei a ver, depois de alguns atendimentos, porque a gente tem muita história para contar ao longo desse tempo, que a gente vai fazer essas 3 lives. Então, só um minutinho. Ao longo desse tempo, a gente tem muita história para contar sobre essas crianças feridas. Então, gente, é muito importante essa conexão com os filhos e essa autoconfiança que a gente passa para eles, desde a barriga da mãe, porque torna-se um adulto competente, um adulto responsável, aquele que tem essa conexão de amor, um lar onde que a criança cresce, vendo os pais brigarem, vendo os pais o tempo todo falar que ela não pode, que ela não deve. Tudo isso armazena na nossa mente, armazena as informações e a gente vai crescendo com isso. E de alguma forma, uma hora ou outra, o nosso corpo ele começa a expressar aquilo que a gente não consegue verbalizar. Então, a gente é reflexo de tudo. Reflexo de tudo. Então, que para isso a gente está aqui, né? Para passar um pouquinho aí para vocês que estão aí na live, né? Isso é muito importante, que a gente consiga entender, né? Qual que é a raiz emocional,
onde tudo começa, porque nada começa por acaso. Nada, nada, nada começa por acaso, né? De alguma forma, quando você vê ali um adulto passando uma situação difícil, somatizando as coisas, às vezes um adolescente viu muitos pais ali bebendo, agredindo os pais e de alguma forma ali, sabe? Quando você for ver ali, às vezes a pessoa tem alguma coisa expressando no seu corpo e quando vai ver a raiz emocional, é alguma coisa que ele passou ali. Então, essa vasilhinha da paixão, né? Tem adultos que expressam com birras, tem outros que já se isola, fica com medo de tudo. Então, eu convido vocês para continuar com a gente nessas lives. Né? Vai ser 3 dias, a gente vai ter muita, muita coisa. O tempo já está se encerrando, né? A live ficou aí bem Mati. comprida, mas pode Tá. falar, Matilde. Você estava falando dali, eu estava lembrando, né? Eu falei da criança ferida, mas muitas vezes é um adulto, uma mãe, um pai, que se culpa por coisa Uhum. que fez, não consegue se perdoar, né? Às vezes tem criança ferida, nem tudo é por causa da criança ferida, mas é uma história, né? Eu Um não nasci com 50, conjunto. eu nasci pequenininho e fui construindo a minha história. Então a gente Uhum. identifica nessa trilha, nessa história, nesse caminho. Mas você estava falando ali, tem tudo a ver. Às vezes nós adultos ou na adolescência a gente fez alguma coisa e a gente vai passando o tempo e vai tentando esquecer e não esquece e vai se culpando. Às vezes nem lembra que é culpa, mas aquilo tá ali remoendo. Ou eu jogo lá para trás, né, que eu não lembro mais no meu inconsciente. E aí vem alguma coisa no meu corpo. E a gente já sabe, né? Já identifica quando tem um sintoma X. A gente vai falar sobre isso amanhã e é muito bacana você participar. Gente, amanhã não perca não, tá? Cada conflito biológico tem um conflito emocional. E amanhã você vai conhecer 3 sintomas físicos, né, Mi? Sim. E a raiz emocional desses conflitos. Ah, toda vez que dá isso no corpo é esse sintoma? Não, não precisa ser toda vez. Meu filho mais novo hoje me perguntou, mãe, dor de cabeça é sempre por causa disso? Eu falo, não, se tu passar num mato ali, alguém tá jogando veneno para matar o mato, aquele veneno tu pode ter, né, aspirado um pouco daquele veneno. Quer dizer, foi agora que você sentiu dor de cabeça. Pera lá, não vamos generalizar, né? Mas às vezes traz coisinha da vida adulta, né? Também fica ali remoendo, não, né? Não engole, não digere, aquilo não sai, né? Mas amanhã a gente, como você falou, convidando para a live, amanhã vai ser muito bacana, sexta-feira vai ser muito bacana, não perde não. Amanhã às 8h30, é isso? Isso. A Norma está colocando aqui, reconhecer essas feridas é o começo para a cura, sim. Quando a gente toma consciência, né? Porque assim como existiu lá atrás uma informação que nos colocou em alerta para que algo pudesse nos colocar em perigo, e por isso os sintomas vêm, os comportamentos, né, eles se apresentam, a informação também coerente, ela faz com que a gente consiga levar para o nosso cérebro a clareza de que aquilo nós somos adultos e como adultos nós podemos nos dar a segurança que precisamos, a proteção que necessitamos, né? Nós podemos digerir, engolir, seja lá o que for, né, o sintoma que está sendo olhado ali naquele momento. Então, reconhecer a origem é sim o início da cura, porque é uma nova informação que a gente está trazendo para o nosso sistema de que agora nós temos uma consciência, né? E, como eu falei, né, nós somos o protagonista do nosso corpo, né? Nós assumimos esse controle e não mais as nossas emoções. E quando a Paty, né, e a Matilde falam, né, sobre crianças, sobre o ambiente ali das brigas, né, dos pais, aqui tem muitos pais, muitas mães, muitos filhos, né, e aí muitas pessoas costumam pensar assim, nossa, eu errei com meu filho e agora, meu Deus, eu fui uma mãe, eu fui um pai, péssimo pai, nossa, meus pais brigavam demais e agora o que eu faço como filho? Gente, a terapia também, ou então, assim, algumas pessoas falam, não vou falar sobre isso porque eu tenho vergonha de falar isso em terapia. Nós
aqui também trazemos para vocês o acolhimento, né? E nós aqui dentro da terapia temos um espaço de não julgamento. Nada é julgado, né? Então, a gente está preparada para atender tanto o abusado, por exemplo, quanto o abusador, porque ambos precisam de tratamento e de um olhar terapêutico, né? Então, isso é um exemplo de várias situações que a gente pode, né, atuar. E isso eu estou colocando aqui, né, dentro dessa fala complementando a fala da Patrícia sobre as vasilhas, porque muitas vezes, quando a gente escuta, né, determinadas informações como as que a gente está trazendo, a gente começa a entrar num lugar de autopunição. Ah, eu não tenho mais jeito, nossa, como eu pude fazer isso, nossa. Mas esse conhecimento que a gente está trazendo para vocês não é para entrar no julgamento, no auto-julgamento, na autopunição, no lugar de culpa, não. É para trazer clareza mesmo de que, através dessas novas informações, desse novo conhecimento, vocês, né, assim como nós, podem adquirir novos comportamentos, uma nova forma de se olhar e de lidar, né, de reagir e interagir com o meio em que nós vivemos. E sim, é o meio em que nós vivemos que determina muito da nossa biologia. Não é a hereditariedade, não são só os genes, mas o meio em que a gente vive. E o meio, ele diz também sobre o que a gente escuta, né? As crenças, a cultura da cidade, do estado, do país em que nós vivemos. Tudo isso, né? A forma como a sociedade, como a gente se coloca dentro da sociedade em que a gente está inserido. Como fisioterapeuta, por exemplo, nossa, meu processo de ser terapeuta acho que começou desde o meu primeiro dia, né? Desde a primeira aula prática como fisioterapeuta, porque a gente passa um tempo muito longo com os pacientes e ali as pessoas vão falando sobre coisas da vida, né? E o mais comum que a gente escuta é: eu tenho isso porque minha família teve, e outra coisa é: ah, mas o médico disse que não tem cura. Então, a gente não está aqui para contestar a medicina, mas aqui a gente está aqui para trazer uma nova informação para vocês. Não existem doenças incuráveis, desde que a pessoa assuma a responsabilidade e o compromisso de se autocurar. Então, nós temos aí relatos de várias coisas que para a medicina convencional era incurável, e com a terapia, com o método Procura Cicatrizes, nós conseguimos reverter. Mas também tem histórias de pessoas que não conseguiram a autocura, né? Porque muitas vezes o ambiente ali, a pessoa não consegue mudar, enfim. Então, cada história é individual, né? Cada pessoa é individual. Então, eu já atendi a mãe, o filho, o avô. Cada um é diferente, cada um vivenciou. Então, se você atender 4 filhos de um mesmo casal, cada um vai entender a história dos pais de forma diferente. Percepção. Assim como a gente fala, né? O mesmo casal vai ser um pai diferente para cada filho. Pode ter 20 filhos. Para cada filho vai ser um pai e uma mãe diferente. Então, por isso que nós estamos aqui, né, nesses 3 dias aí de maratona de live para trazer esse conhecimento para vocês. Agradecer, né, aqui que a gente já está encerrando, a presença de cada um de vocês, né, que compartilharam, que estiveram presentes, quem vai assistir depois. Agradecer a Matilde e a Patrícia, vocês são maravilhosos, né, tenho muito orgulho de ter vocês aqui comigo, tá? É muito bom a experiência que está sendo, né, trabalhar com cada um de vocês. E muito obrigada mais uma vez a todos. E a live vai ficar gravada no perfil de nós 3. Então, se fez sentido para você, compartilha depois com alguém que vai fazer, né, a diferença, esse conhecimento na vida dessa pessoa. Tá? Muito obrigada, uma boa noite a todos. Pera lá, deixa eu mandar um beijo. Beijo. Que tá aí. Mi, Aí cada uma vai se despedir. Desativa um pouquinho o comentário. Não sei se está em cima do meu rosto, do rosto da Paty. Vamos fazer um print? Ah, sim, vou desativar. Só para a gente fazer o print. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso. Foi? Foi, espero que tenha ficado bom. Beijo. Beijo, obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.